Muito bem, ontem ocorreu mais um encontro entre um membro da família do presidente Jair Bolsonaro com o professor Olavo de Carvalho na Virgínia. Neste caso, o deputado Eduardo Bolsonaro estabeleceu um diálogo com o professor Olavo. É claro que a fala do professor é que prevaleceu ali. O deputado se limitou a fazer alguns questionamentos, algumas perguntas e não, pedir algumas opiniões do professor a respeito deste governo, né, do andamento das coisas neste governo. E o professor Olavo, como sempre, foi brilhante na sua análise, embora eu não tenha a competência para compreender exatamente tudo que está, a profundidade de tudo que ele está falando, na lógica a gente pega, né? Na superficialidade ali, a gente pega. Né? E ao longo do tempo vamos compreendendo o que ele quis dizer agora, porque leva um tempo. Eu sou só um estudante, eu não sou gênio, não sou escritor, não sou professor, eu me limito à minha insignificância. Né? Então vai levar um tempo para eu entender exatamente o que ele quer, o que ele está dizendo hoje ali para o Eduardo Bolsonaro. E eu tenho certeza, nem o Eduardo Bolsonaro está entendendo muito. Por exemplo, acho que da entrevista que eu, como eu sempre recomendo aqui, acho que a melhor entrevista que eu, para mim, do professor Olavo de Carvalho, é a que ele concedeu para a Rede Vida, acho que em 2004, 2005. E hoje, reassistindo aquela entrevista, eu tenho ela guardada aqui também, eu comecei a compreender certas coisas que ele estava dizendo naquela época. Mas só agora que realmente ficou claro, porque tem todo um processo de lá para cá, todos esses anos, tudo que foi acontecendo, muito do que ele realmente pôde prever por meio de suas análises, por meio da sua capacidade de, de perceber as consequências de certas ações, agora realmente estão se confirmando. Então agora você está entendendo. E a mesma coisa aqui. Mas eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando isso de perto, né, com frequência, estão interessadas nisso e saber qual que é, né, que são leitores do professor Olavo de Carvalho ou são seus alunos e que também acompanham essa relação direta ou indireta do professor com o governo, elas têm o direito de não entender. Afinal de contas, há ou não há uma relação do professor Olavo com esse governo? Porque uma hora parece que sim, outra hora parece que não. Recentemente, o professor Olavo publicou no seu canal no YouTube um trecho de uma entrevista que ele concedeu a uma jornalista do Globo, né, ali por celular e tal, e ele afirmou que nada tem a ver com esse governo. Porém, quando a repórter decidiu perguntar a respeito da presença de mais militares agora no governo, o professor Olavo respondeu que isso é ótimo e ainda acrescentou que o presidente deveria nomear mais militares para o governo. Então, será que ele não percebe que não só o presidente, mas os filhos do presidente vão assistir certamente a essa entrevista? E isso, né, de certa forma, é uma mensagem direcionada a eles, direta ou indiretamente? Então, é claro que há uma relação clara. O professor Lauro já tem uma afinidade com a família Bolsonaro, acho que já desde 2014, 2015, né? Chegaram a produzir até um hangout. Então, essa afinidade entre as famílias há, né? E é uma afinidade que se dá em diversos estratos político, cultural, espiritual, né? Então, é claro que há sim uma relação do professor, não digo com o governo, não digo que o professor está articulando coisas, está manipulando coisas. Eu não tenho dúvidas que ele possa manipular. Mas muitas pessoas estão acusando o professor Olavo de estar articulando coisas perigosas ali dentro, temerárias. E alguns de seus ex-alunos, entre eles Leonardo Bruno, estão até o acusando de vigarista. Né? E, então, eu acho que o professor Olavo deveria ser mais claro nisso. Como eu disse, eu sou só um estudante, eu não tenho essa competência toda para acompanhar exatamente o que está acontecendo. Mesmo porque eu tenho muita coisa para estudar, para ler aqui todos os dias, entre esse material, o material do próprio professor Olavo. Né? E, além do mais,
Você tem aí a recente querela entre o professor Olavo e a agora ministra Regina Duarte, ministra da Cultura, porque ela demitiu, exonerou alguns cargos, pessoas de alguns cargos que estavam sendo ocupados ali e que eram pessoas ligadas diretamente ao professor Olavo, como o Dante Mantovani, por exemplo. E ambos, tanto o Dante Mantovani quanto o Roberto Alvim, que são ligados ao professor Olavo, começaram, né, a, vamos dizer assim, inauguraram os seus as suas curtas carreiras no governo com discursos bastante radicais, né? E, ou seja, os dois meteram os pés pela cabeça. E isso acontece com muitos alunos do professor Olavo, né? E você vê, eu não acredito que seja culpa do professor, isso é culpa dos alunos dele, que não sabem, vamos dizer, aproveitar a riqueza, né, e a preciosidade das aulas do professor Olavo. E o senhor sabe disso, professor Olavo. Muitos de seus alunos, por mais competentes intelectualmente que sejam, eles sim estão simplesmente pegando seus discursos, as suas análises e repetindo por aí em outras palavras, como se fossem deles. Isso acontece, não adianta o senhor dizer que eu estou simplesmente querendo, que as pessoas estão simplesmente querendo comparar texto com texto, né? Porque se for assim, me diga quem será o seu sucessor, professor Olavo. Nós sabemos, o grande filósofo que o precede é Mário Ferreira dos Santos, né? E o senhor, de certa forma, mesmo que o senhor atue numa linha muito diferente da do Mário Ferreira dos Santos, o senhor muito aprendeu com ele. É um de seus gurus. E, de certa forma, o senhor dá prosseguimento a a muitas das análises do Mário Ferreira. Se estabelece uma certa tradição entre o Mário Ferreira e o senhor, tem uma certa tradição filosófica, né? Que é muito bom, isso no meu entender, eu acho muito bom. Exatamente como você tinha Platão apontando para o céu, você tinha Aristóteles apontando para o mundo, né? Você tem aquela pintura. Então você tem o Mário Ferreira, era muito mais era muito mais especialista em Platão do que em Aristóteles, ao passo que o senhor é muito mais especialista em Aristóteles do que em Platão. Embora ambos conheçam muito bem a obra de ambos os filósofos, né? Mas há por exemplo, o Mário Ferreira, como o senhor mesmo diz, é um filósofo que dá de peito com Platão, mas o senhor também é um filósofo que dá de peito com Aristóteles, com Leibniz. Então, pelo menos, já temos, né, daquela geração para essa, temos dois grandes filósofos no Brasil. E agora, quando o senhor partir desse mundo, quem vai ficar no seu lugar? Eu não estou vendo ninguém. Por mais brilhantes que sejam seus alunos, não estou vendo ninguém. Ninguém mesmo. E o pior, o que tem acontecido muito, você pega o Leonardo Bruno, que é um cara muito inteligente, muito competente e que agora passa a acusar, a caluniar o senhor de tudo. Hum? Porque assim, quando o senhor, professor Olavo, explica que o René Guénon foi e é ainda um agente de islamização do Ocidente, o senhor não está desmerecendo, o senhor não está invalidando a obra dele, nem poderia mesmo. Porque o René Guénon tem uma obra muito importante e o senhor jamais o desqualificou. Ao contrário, muito do que o senhor aprendeu veio com o René Guénon. Então, por mais divergências que o senhor tenha com seus ídolos, seja o Mário Ferreira dos Santos, seja ídolo assim, gurus, né? Mário Ferreira dos Santos, René Guénon, Eugênio Rosenstock, Eric Fuegel, Bernard Lonergan, né? Entre outros, René Girard, ainda assim o senhor sempre aprendeu muito com eles. Mas agora muitos de seus alunos que estão se desgarrando de relações com o senhor, não só não adquiriram a maturidade que deveriam ter já, filosoficamente, como ainda o estão caluniando. Então, eu acredito que essa geração ainda tem muito o que aprender. Então, a sua a análise que o senhor expressou ali na entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro, realmente é muito brilhante. Logicamente, eu compreendo ela, mas para compreender a profundidade de tudo aquilo, ele vai levar um tempo, né?
para eu perceber, eu e muitos outros, né, perceberem exatamente ao que ela está se dirigindo, né, como as coisas eh, vão, vão se apresentar daqui a um tempo, vai levar um tempo, entendeu? Porque eu não vejo ninguém conseguindo levantar um questionamento ou uma análise que bata de peito com a senhora, que vá ao encontro da sua análise e a complete, né? O que eu vejo são mais olavetes repetindo esse discurso, entendeu? Então eu acho que o senhor deveria explicar melhor a sua posição para que as pessoas né, tá ambígua essa situação do senhor com o governo. E isso está gerando muita má compreensão por aí. E muitos alunos brilhantes seus estão se desgarrando, né? Porque não compreendem e estão agindo por preconceito. Isso é ruim, porque então como é que vai ser o amanhã? Aí um dia o senhor vai partir desse mundo e quem que vai conseguir gerir toda essa obra e dar prosseguimento a essas análises brilhantes, né? Então, era mais ou menos isso. Eu espero também ter sido claro aqui.